Olá, amigos! Estamos aqui para dar sequência então no estudo do direito constitucional. Só para que você se situe aí em casa, estamos falando então neste momento, o tema, o assunto é remédios constitucionais. Bom, falamos até agora, que a doutrina ela costuma dividir então os remédios constitucionais em dois grupos, a saber, remédios constitucionais administrativos e remédios constitucionais judiciais. Vimos então que existem dois remédios constitucionais administrativos, que foi o direito de petição e o direito de certidão, constituindo-se ambas em variáveis da democracia direta, no sistema constitucional brasileiro. Depois, ingressamos no estudo então dos remédios constitucionais judiciais. Começamos a falar então daquele mais famoso remédio constitucional, o habeas corpus. Depois passamos pelo habeas data, falamos também do mandado de segurança, do mandado de segurança coletivo e chegamos enfim ao mandado de injunção. Na aula passada, então, falamos do mandado de injunção individual. Agora, para dar sequência a esse estudo, você vai me acompanhar aqui até o quadro, para que você não se perca na matéria, e nós vamos dar sequência, então, no mandado de injunção coletivo. Esse é o próximo ponto aí no material dos senhores. Vamos lá, então. O próximo ponto, você vai colocar aí mais um ponto, não lembro qual foi o último ponto, vou partir do pressuposto que seria o ponto de número 8. Então, você vai corrigindo aí no seu caderno se estiver errado. Então, ponto 8, partindo desse pressuposto, você coloca aí mandado de injunção. Mandado de injunção coletivo. Mandado de injunção coletivo, então, é a sequência no nosso estudo dos remédios constitucionais. Bom, como de praxe, até agora, o que a gente fez? A cada remédio constitucional estudado, a primeira coisa que a gente fez foi identificar qual é a localização desse remédio dentro da Constituição, qual o dispositivo constitucional que traz esse remédio constitucional. Então, professor, qual seria o dispositivo que estabelece lá esse remédio, mandado de injunção coletivo? Pois é, não tem dispositivo na Constituição prevendo esse remédio constitucional. Não, professor, não tem. Esse remédio constitucional, olhe, preste atenção, esse remédio constitucional, ele foi consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF, fazendo uma analogia com o mandado de segurança coletivo, entendeu que seria possível uma entidade impetrar em favor de seus associados, daquele grupo que pertence àquela determinada entidade, seria possível aquela entidade, então, impetrar no judiciário um mandado de injunção em favor daqueles associados, daquele grupo que pertence àquela entidade, fazendo analogia, então, com um mandado de segurança coletivo. Então, me acompanha aqui até o quadro, preste atenção, para que você não se perca na matéria. Já coloque, então, aí uma atenção. Atenção, olha a bombinha, isso já foi cobrado no concurso público, olha a bomba do concurso público aí, você vai colocar então uma atenção aí, atenção, olha o item de prova então, preste atenção. A primeira ideia é, e eu já falei para os senhores, que o mandado de injunção não tem previsão constitucional, não tem previsão constitucional. Em outras palavras, senhores, o mandado de injunção não está previsto na Constituição Federal. Não está previsto. Então, primeira ideia, mandado de injunção não tem previsão constitucional. Tudo bem? Segunda ideia aí que eu falei para os senhores, você vai colocar aí, abrir uma observação, é uma criação, então, da jurisprudência. É uma criação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte. Então, é uma criação da jurisprudência do STF. E uma criação, perceba, acompanhe aqui, uma criação que tem sua base, tem seu fundamento em uma analogia. Uma analogia feita pela Suprema Corte com um mandado de segurança coletivo, com um MS coletivo.
Então, senhores, o mandado de injunção coletivo não tem previsão constitucional, é uma criação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e essa criação se deu a uma analogia que o Supremo Tribunal Federal fez, então, com o mandado de segurança coletivo. Tranquilo? Resta então saber do Supremo Tribunal Federal, volta aqui para mim, resta então saber, senhores, o que você poderia perguntar então seria o seguinte: ô professor, o mandado de segurança coletiva ele tem previsão constitucional, não é verdade? Sim, é verdade. Inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal, e lá estão previstos 4 entidades, como vimos, que podem propor mandado de segurança coletivo. Agora, como o mandado de injunção é um mandado de injunção coletivo, é uma criação do Supremo Tribunal Federal por analogia ao mandado de segurança coletivo, então quem é que poderia propor, quem é que pode impetrar um mandado de injunção coletivo? Bom, a Suprema Corte respondeu: ora, meu caro, os mesmos. Aqueles que podem então impetrar mandado de segurança coletivo também poderão impetrar mandado de injunção coletivo. Vamos esquematizar essa ideia aqui para os senhores. Então, olha só, preste atenção. Nós estamos falando então da legitimidade. Legitimidade ativa. Em outras palavras, quem é o impetrante? Quem é que pode impetrar um mandado de injunção coletivo? Bom, quem é que pode? Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quem pode impetrar um mandado de injunção coletivo são os mesmos que podem impetrar mandado de segurança coletivo. São os mesmos. Aqui, ó, são os mesmos que podem impetrar mandado de segurança coletivo, uma vez que o STF fez uma analogia, né, ao criar essa possibilidade de se impetrar um mandado de injunção coletivo. Tranquilo, senhores? Essas são as principais considerações que tem para fazer sobre esse remédio constitucional. Vamos dar sequência então em nosso estudo. Já vamos falar na sequência de um outro remédio constitucional para a gente fechar esse assunto então. Bom, falado então do mandado de injunção coletivo, vamos então para um próximo ponto. Próximo ponto aí, você abre um próximo ponto no seu caderno, um ponto de número 9, e nós vamos falar da famosa ação popular. Agora o assunto, o tema é ação popular. Ação popular. Esse é o último remédio que temos para tratar dentro do estudo dos remédios constitucionais, e como é de praxe, como fazemos em todos os remédios constitucionais, a primeira coisa que vamos fazer é identificar o dispositivo, ou seja, em que artigo da Constituição Federal que está prevendo esse remédio constitucional. Então me acompanhe aqui até o quadro. A ação popular está prevista, então tem sua previsão constitucional no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no seu inciso 73. Então vamos colocar aí, mais precisamente no seu inciso 73, esta é a previsão desse remédio constitucional. Bom, depois que a gente vê o dispositivo constitucional, o que estamos fazendo sempre? Abrindo um primeiro ponto, 9.1 aí, e a gente identifica então a origem deste remédio constitucional. Onde teve origem então a famosa ação popular. Bom, isso é pacífico na doutrina, a origem da ação popular vai nos remeter ao direito romano. Direito romano. Então, a doutrina brasileira, melhor dizendo, o constituinte originário, ele se influenciou no direito romano para prever na nossa Constituição esta ação popular. Então, a origem da ação popular é no direito romano. Lá no direito romano já se identificava que o cidadão romano tinha instrumentos para garantir, para assegurar a participação desse cidadão na gestão da coisa pública, ou seja, fiscalizando a coisa pública, os chamados direitos difusos. Bom, agora qual seria a origem, professor, no Brasil
No Brasil, qual foi a primeira Constituição que já trouxe esse remédio constitucional? A primeira Constituição foi a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição a trazer esse remédio constitucional da ação popular. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Vamos então para um próximo ponto no material dos senhores, visto a origem. A segunda coisa que a gente faz, então, é ver o que, senhores? Depois da origem, a gente vê, então, abre um segundo ponto aí, a gente vê o objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Aliás, qual é o objeto, né? Melhor dizendo, o objetivo não, o objeto. Vamos corrigir aqui. Qual é o objeto? Qual é o objeto desse remédio constitucional? Bom, o objeto podemos definir da seguinte forma, que o objeto desse remédio constitucional é, ou melhor dizendo, são os direitos difusos. Vamos colocar aqui, direitos difusos. Então, os direitos difusos são os direitos, aliás, os direitos difusos são o objeto da ação popular. A ação popular tem como objeto, ou seja, visa proteger aquilo que a doutrina chama de direitos difusos, também conhecido como direitos transindividuais. Vamos colocar essa ideia aqui, também conhecido como direitos transindividuais. Ou seja, aqueles direitos que transcendem a individualidade. Aqueles direitos, né, que transcendem, então, a individualidade. Bom, esses direitos difusos vai se materializar na Constituição naquela finalidade desse remédio. Então, a gente vai abrir aí um outro ponto, ponto 9.3, e vamos colocar assim, finalidade. Qual é a finalidade desse remédio constitucional? A ação popular tem como finalidade a proteção de alguns direitos. Então, a ação popular, ela visa proteger. Visa, podemos colocar assim, prevenir ou anular, uma lesão, prevenir ou anular uma lesão. Vamos esquematizar aqui para os senhores. Prevenir ou anular uma lesão ao patrimônio público. Visa, então, prevenir ou anular uma lesão ao patrimônio público. Também tem como finalidade prevenir ou anular uma lesão a patrimônio histórico e cultural. Assim como visa também prevenir ou anular lesão ao meio ambiente. Assim como visa também tem como finalidade prevenir ou anular uma lesão à moralidade administrativa. Então está aqui a finalidade desse remédio constitucional. Ele busca prevenir ou anular uma lesão ao patrimônio público, ao patrimônio histórico ou cultural, ao meio ambiente e também à moralidade administrativa. Podemos dizer então, senhores, de uma maneira genérica, volta aí para mim, podemos dizer então de uma maneira genérica que a ação popular é um instrumento de democracia direta, é um instrumento que visa garantir a participação direta do indivíduo na fiscalização da coisa pública, naquilo que é chamado de direitos difusos ou direitos transindividuais. Essa é a famosa ação popular. Então o objeto são os direitos difusos e transindividuais. Já a finalidade é prevenir ou anular uma lesão
ao patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente e até à moralidade administrativa. Nesse sentido, senhores, nós vamos então até o artigo da Constituição que trata dessa ideia. Vamos lá, vamos colocar aí na tela para que o candidato em casa consiga observar. Olha aí, artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 73, diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência. Volta aqui para mim. Então vamos à sequência aqui, o entendimento, senhores. Como vimos então, conforme o artigo 5º no seu inciso 73, a ação popular visa então prevenir ou anular qualquer lesão a esses direitos aqui, que são chamados direitos difusos ou direitos transindividuais. Agora, o próximo ponto seria identificar então, abra aí no seu caderno, 9.4, seria a legitimidade ativa. Legitimidade ativa. Dito de outra forma, quem é o impetrante? Quem é o impetrante? Quem é que pode impetrar esta ação popular? Bom, vimos até agora, em todos os remédios praticamente, que qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar aqueles remédios que vimos até agora. Bom, mas será que na ação popular é assim, senhores? Será que para propor uma ação popular, para impetrar uma ação popular em favor dos direitos difusos, qualquer pessoa pode? Será que qualquer brasileiro pode? Bom, aí cuidado, já abra aí uma atenção aí no seu caderno, atenção, item de prova, porque isso aqui, meu amigo, não cai no concurso público, isso aqui chove, então olha a bombinha aí, olha a bombinha. Isso aqui não vai cair, isso aqui vai chover no seu concurso público, preste atenção. Então não é qualquer pessoa física ou jurídica que pode impetrar uma ação popular. Quem pode impetrar uma ação popular, conforme a Constituição, é qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Professor, e o que seria cidadão para efeitos de impetrar uma ação popular? Para fins de impetrar uma ação popular, quem seria cidadão? Bom, este conceito de cidadão para fins de impetrar uma ação popular vai resumir-se, então, àquele brasileiro que está em gozo dos seus direitos políticos. Então, estando em gozo dos seus direitos políticos, o indivíduo poderia, então, impetrar uma ação popular. Então, ser cidadão para fins de impetrar uma ação popular, ser cidadão é estar em gozo, em dia, com suas obrigações eleitorais. Então, em gozo dos direitos políticos, senhores. Tranquilo? Agora me acompanhe aqui, preste atenção para que você não se perca na matéria. A pergunta seria a seguinte: mas professor, então, será que um menor de 16 anos, ele poderia impetrar uma ação popular? Será que pode? Menor de 16 anos pode impetrar ação popular? A resposta é sim. Sim, conforme melhor doutrina, sim. Um menor de 16 anos, aliás, desculpem, não é um menor de 16 anos, é um maior de 16, porém menor de 18. O professor se equivocou aqui, corrigindo aqui, um maior de 16, porém menor de 18 anos. Poderia impetrar uma ação popular? Sim, a resposta é sim, porque um maior de 16, porém menor de 18, para ele, os direitos políticos, ou seja, o direito de votar e ser votado, já é possível. Ou seja, um maior de 16, porém menor de 18, ele pode votar. Para ele, o voto é facultativo, ele pode votar. Podendo votar, ele estaria exercendo então os chamados direitos políticos ativos.
Logo, ele poderia sim impetrar uma ação popular conforme melhor doutrina. Mas a pergunta é a seguinte, temos uma outra pergunta. A pergunta é, e pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica poderia impetrar uma ação popular? Pessoa jurídica pode. Vamos colocar aqui, pessoa jurídica pode impetrar uma ação popular? Bom, aí a resposta é negativa. Uma pessoa jurídica não poderia impetrar uma ação popular. Nesse sentido, senhores, temos até uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a súmula 365 do STF, que diz claramente que uma pessoa jurídica não poderia propor uma ação popular. Tudo bem, até porque a Constituição é muito clara quando diz que a legitimidade ativa, ou seja, o impetrante, na verdade é qualquer cidadão. Pessoa jurídica não é um cidadão. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Falamos então o mais importante aí sobre a ação popular. Vamos então, senhores, tentar fazer agora algumas questões do concurso público. Vamos colocar para você aí na tela algumas questões. Peço até para o meu câmera aí voltar um pouquinho algumas questões que a gente passou aí do mandado de injunção, para que você possa perceber aí em casa como que o examinador vai cobrar isso dos senhores no concurso público. Coloca aí na tela. Olha lá, exatamente aí, meu jovem, obrigado. Olha só o que diz, então, o concurso público sobre mandado de injunção e depois a gente vai ver algumas questões sobre ação popular. Primeiro, mandado de injunção, olha só. Uma questão aí da FCC diz o seguinte: o mandado de injunção destina-se a suprir falta de norma regulamentadora ou anular norma que afronte o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Essa questão estaria incorreta, uma vez que, conforme vimos, o mandado de injunção ele destina-se sim a suprir uma falta de uma norma regulamentadora. Até aí estaria correto. Agora, ou anular norma que afronte o exercício de direitos e liberdades constitucionais, aí não. Bom, quando estamos diante de uma norma que afronte o exercício de um direito constitucional, aí caberia uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal, mas jamais um mandado de injunção. O mandado de injunção, conforme aprendemos, ele serve para quê? Para garantir, para assegurar o exercício do direito na falta da norma regulamentadora. Tudo bem, senhores? Veja a próxima questão aí, uma questão do CESP, que diz o seguinte: o STF adota a posição de que o mandado de injunção não tem função concretista, porque não cabe ao Poder Judiciário conferir, meu jovem, temos um reloginho aí na tela. Vamos tirar esse reloginho aí, obrigado. Então vamos ler aí de novo. O Supremo Tribunal Federal adota a posição de que o mandado de injunção não tem função concretista, porque não cabe ao Poder Judiciário conferir disciplina legal ao caso concreto. Questão, como podemos observar, né, quando falamos do mandado de injunção, a questão está errada, está equivocada, porque o STF adota sim uma posição concretista em mandado de injunção, aquilo que a gente aprendeu, né? Mais precisamente como uma função concretista geral, com efeito erga omnes, efeitos para todos, disciplinando sim, no caso concreto, a situação, como foi, por exemplo, no direito de greve do servidor público, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar por analogia a lei que regulamenta o direito de greve do seletista. Tranquilo, senhores? Então a questão estaria equivocada. Próximo slide aí para que a gente possa continuar aqui a reflexão. Olha aí uma questão para analista aí, diz o seguinte do CESP também. Para o Supremo Tribunal Federal, decisão proferida nos autos do mandado de injunção poderá, desde logo, estabelecer regra do caso concreto, de forma a viabilizar o exercício do direito às liberdades constitucionais, às prerrogativas inerentes à nacionalidade, e a cidadania, afastando a consequência da inércia do legislador. Bom, senhores, podemos observar então que essa questão está correta, perfeita. Foi exatamente isso que vimos,
que um mandado de injunção hoje, os efeitos de um mandado de injunção é um efeito concretista geral, ou seja, um efeito que regulamenta a matéria desde logo, ou seja, de imediato, fazendo com que o indivíduo consiga exercer o seu direito, viabilizando então o exercício do direito. Tudo bem, foi exatamente a decisão do STF no que se refere ao direito de greve do servidor público. Próxima questão. Veja aí uma questão da banca IADES, interessantíssima. A gente acabou de falar do mandado de injunção coletivo e olha o que foi cobrado aí no concurso público. Assinale a alternativa que não representa remédio constitucional expressamente previsto na Constituição Federal de 88. Ou seja, qual dessas alternativas tem um remédio que não está previsto expressamente na Constituição? Bom, a questão aí a ser assinalada é exatamente a letra D, porque o remédio que ele está falando é o mandado de injunção coletivo. Conforme vimos há pouco, o mandado de injunção coletivo é um remédio que não está previsto na Constituição, não está lá expresso na Constituição Federal. É uma criação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por uma analogia ao mandado de segurança coletivo. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Próximo slide aí. Vamos ver então mais alguma questãozinha aí da prova do concurso público, agora sim, ação popular. Uma questão da FCC de 2008 diz o seguinte: a ação popular é um instituto presente na Constituição Federal vigente. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica quem pode propor uma ação popular. Então, senhores, estamos falando da legitimidade ativa, ou seja, o impetrante. Quem é que pode impetrar uma ação popular? Letra A: qualquer pessoa física ou jurídica? Não, não é qualquer pessoa que pode impetrar uma ação popular. Conforme visto, a letra a ser marcada é exatamente a letra B. Qualquer cidadão é que pode propor, pode impetrar uma ação popular, retirando daí, senhores, é claro, como visto, pessoa jurídica ou qualquer pessoa física. Não é qualquer pessoa física, mas apenas o cidadão. E quem seria cidadão para fins de impetrar uma ação popular? Vimos também. Quem é cidadão para fins de impetrar uma ação popular é aquele que está em gozo dos seus direitos políticos. Tranquilo? Próxima questão aí, então, coloca aí na tela, para que você possa acompanhar em casa. Mais uma questão da FCC que diz o seguinte: uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe. Bom, acabamos de ver na questão anterior, senhores, que isso não é possível. Não é possível porque uma associação, sendo uma pessoa jurídica, uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, ela não é parte legítima para propor ação popular. Ela seria parte legítima para propor mandado de segurança coletivo. Ação popular só pode ser impetrado, conforme vimos, por cidadão. É qualquer cidadão. Tudo bem? Logo, questão equivocada. Então, senhores, conforme visto, até agora nós encerramos então o estudo dos famosos remédios constitucionais. Bom, uma revisão rápida para você. Nós vimos o que então? Que os remédios constitucionais se subdividem em remédios constitucionais administrativos e remédios constitucionais judiciais. No grupo dos remédios constitucionais administrativos, nós vimos o quê? O direito de petição e o direito de certidão. Vimos que esses dois remédios são gratuitos, não é isso? O direito de petição e o direito de certidão. E vimos que na negativa, tanto do direito de petição quanto de certidão, cabe um remédio na via judicial. Qual seria? Mandado de segurança. Bom, depois vimos alguns remédios judiciais. Quais foram? Vimos então, primeiro, o habeas corpus, depois vimos o habeas data, depois vimos o mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, depois vimos mandado de injunção coletivo e por último agora, fechando este assunto, fechamos então com a famosa ação popular e assim a gente encerra o estudo dos famosos remédios constitucionais. Espero que o direito constitucional aí tenha ficado fácil para os senhores, porque direito constitucional é fácil. Tranquilo? Beleza?